Tudo bem? Boa tarde, aqui é o professor Jonatas. Vamos à correção das atividades de Geografia dos sétimos anos, percurso 9, a industrialização brasileira. Não esqueçam sempre de ler o seu livro didático no percurso escolhido e também fazer o acompanhamento das aulas que nós postamos para vocês. Nesse caso foi eu e o professor Juraci que fizemos. Leia sempre o seu livro didático. Questão número 1. Um parque tecnológico corresponde a uma concentração geográfica de instituições dedicadas a atividades de pesquisas e desenvolvimento, P e D, envolvidas na produção de bens e serviços como universidades, centros de pesquisas, laboratórios e empresas. Nas figuras abaixo, podemos observar os estados e regiões do Brasil com os respectivos números referidos em instituições dados de 2013. Importante fazer a leitura do mapa e a leitura do gráfico. Percebemos que a região sudeste é a mais, que existe mais parque tecnológico, mais institutos federais, e mais universidades. Então nós podemos dizer que logo em seguida vem a região sul e de uma forma bem assim decrescente, nós temos 8,5% na região centro-oeste, na região nordeste nós temos 7,5%, na região norte é a menor ainda, certo? Depois de fazer essa leitura, vemos aqui os pontos no mapa do Brasil e podemos ler a legenda também, universidades federais com o chapeuzinho rosa, aqui temos 22, aqui 15, aqui 15, 39 e assim vai, em operação os pontinhos verdes. Pode ver que nem todos os estados têm essa em operação. Em implantação são poucos os estados e muitos projetos, ou seja, só no papel, em muitos estados. Mas está só no papel. Com base nesses números, pode-se afirmar que, letra A, os estados de Rondônia, Roraima, Acre, Amazonas são as unidades de federação com maior concentração de universidades e institutos federais do país. Bom, nós já vimos aqui até no gráfico que não é e podemos olhar no mapa que também não é. Letra B. Na grande região norte não há parques científicos e tecnológicos em operação. Porém, existem algumas universidades e institutos federais. Verdade verdadeira. Letra B de bola, como a gente pode conferir aqui no mapa do Brasil. Letra C, só para a gente conferir, já sabemos que a resposta é a B. Letra C, os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são bem supridos por parques científicos e tecnológicos, universidades e institutos federais. Errado, Só temos projetos lá no papel, como podemos ver, e apenas, somando as duas, 10 universidades, que estão em operação. Então, a resposta está errada. E a letra D de dado, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro não têm universidades e institutos federais. Mentira! Olha aqui, São Paulo, 39 universidades, Rio de Janeiro tem 20 e 28 em Minas Gerais, Não é à toa que são os estados, a região mais industrializada do país, desenvolve tecnologia, desenvolve pesquisa, desenvolve desenvolvimento, automaticamente vai aumentar a sua renda por causa disso, certo? É correlação, E a letra E, Maranhão e Piauí, aqui, Maranhão e Piauí, na região nordeste do país, tem muitos parques científicos e tecnológicos em operação. Parque científico em operação, apenas nenhum, não tem nem projeto para essas duas regiões, nem o Maranhão e nem o Piauí, mapa de 2013. Então, tá fora. Número 2. Em 1950 e 1971 foram implantados respectivamente o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, no município de São José dos Campos, estado de São Paulo. Isso dinamizou a economia do município da seguinte forma? Sim. Por que dinamizou? Você aumenta a quantidade de pessoas, porque as pessoas começam a se deslocarem para esse local e automaticamente cria-se uma dinâmica muito maior, cria-se um ciclo, um círculo virtuoso na economia desses locais. Então, a resposta número que está certa aqui da número 2 é a letra C. Reorganizou o espaço geográfico, estimulou o crescimento do setor terciário, comércio de serviço e a população municipal aumentou muito. Então, letra C é a correta.
Vamos a número 3 agora. Até o início do século XX, o Brasil não havia se industrializado. Em 1889, havia poucos brasileiros que trabalhavam em indústrias, dedicando-se principalmente à produção de bens de consumo não duráveis, como tecidos, calçados e alimentos. Nesse sentido, após ler o seu livro didático, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá para o livro didático. O livro didático já diz aqui, ó, bem no comecinho, até o início do século XX, o Brasil não havia se industrializado. Em 1889, de cada 1.000 brasileiros, somente 4 trabalhavam em indústrias, dedicando-se principalmente à produção de bens de consumo não duráveis, como tecido, calçados e alimentos. Nesse sentido, pessoal, nós vamos trabalhar por correspondência, né? Então vamos lá. De cada 10.000 brasileiros, apenas 40 trabalhavam em indústrias. É proporcional, né? Opa. É proporcional. Então, se cada 1.000 apenas 4 trabalhavam em indústria, que é correta, essa é proporcional. De cada 100.000 brasileiros, apenas 400 trabalhavam em indústria, ou seja, proporcional também, né? E de cada 5.000 brasileiros, apenas 20 trabalhavam em indústrias. Podemos dizer alguma coisa assim? De cada 10.000 brasileiros, metade trabalhava na indústria e construção civil não. Então, a número 3, a letra A está incorreta, beleza? Então, de cada 5.000 brasileiros, apenas 20 trabalhavam em indústrias e também está correto, né? Que é tudo proporcional. Vamos lá? 4. Observe o mapa e responda a alternativa que faz a leitura do mapa. Letra A. A região norte do país é a mais industrializada. Se você olhar o mapa, a região norte tem pouca industrialização. Está incorreta. A região centro-oeste do país não tem nenhuma industrialização. Sim, há industrialização na região centro-oeste do país. Então, também está fora. A região sudeste e sul é a mais industrializada do país. Já temos a nossa resposta correta. Como vocês podem ver aqui, ó, o Círculo de São Paulo com mais de 60.000 indústrias, né? Ou seja, já está a resposta correta. E a letra E, a região sul é a mais industrializada que a região sudeste. E isso não é verdade, só olhar para os círculos e a legenda. Próxima, a número 5. O mapa acima mostra a localização das empresas industriais no Brasil. Apesar de haver uma relativa desconcentração industrial em curso, a região sudeste, sobretudo do estado de São Paulo e as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, continua sendo a principal área industrial do Brasil. Porém, é importante destacar os fatores que estão levando a essa desconcentração. Assinale a alternativa que aponta fatores de desconcentração industrial no Brasil. Vamos lá? Vamos ver. Política industrial do governo militar, aumento das hidrovias federais e isenção fiscal. Não, né? Isso não gera desconcentração. Então, letra B, plano de metas do governo Juscelino Kubitschek, investimentos estatais na produção de energia, aço e máquina no período do governo do Getúlio Vargas. Não. Letra C, elevação dos custos de produção, investimento em rodovias federais, desenvolvimento tecnológico. Antes fosse, né? Mas não foi. Letra D, o uso de robôs no processo de produção, isenção fiscal e elevação dos custos de produção. Estamos falando, né, do período militar, mais ou menos aqui, que podemos dizer, né? Ou seja, não tinha toda essa revolução industrial, né, principalmente com robôs. Então, está errada. E a letra E, política industrial do governo militar, elevação dos custos de produção e guerra fiscal. Resposta correta, certo? Então, letra E. E a última, para finalizar, nós temos esse quadro, né? Observe a tela abaixo do artista Tarsila do Amaral em 1886, 1973 e comente que elementos da obra correspondem ao título dado pela pintura. Importante nós olharmos,
né? Indústrias no fundo, pessoas na frente. O que será que tudo isso quer dizer? E aí ele pede uma resposta pessoal e nós colocamos uma aqui para você, ó. A fábrica pintada no fundo e as diferentes pessoas que representam seus trabalhadores se relacionam, né, com o título da obra Os Operários, né? A obra de Tarsila do Amaral, Os Operários, criada em 1933, né? Estamos falando aí de uma época, se eu não me engano, do governo de Getúlio Vargas, né? E, né, temos Revolução da Constituição de 1932 e outros fatos históricos que aconteceram nesta época. Beleza, pessoal? Espero que tenham aprendido, né? Sempre é importante fazer a leitura do seu livro didático nos percursos que nós apontamos todos os semestres. Grande abraço, até!